Questãozinha aqui da UNP de Medicina, do vestibular de Medicina, mais uma vez, continuando aqui a parte de mecânica. Então, temos um gráfico aqui, força em função do tempo, né? No caso aqui a interação entre dois corpos, como ele fala. E ele dá um pequeno enunciado aqui, ó. Para que ocorra movimento é necessário que ocorra a interação entre dois corpos. Se for considerado o tempo em que ocorreu a interação, obtém-se um corpo sob a ação de uma força constante e em um intervalo de tempo muito pequeno, sendo esse então o impulso de um corpo sobre o outro. Então o impulso é uma grandeza vetorial definida pelo produto entre a força que atua num corpo multiplicado pelo intervalo de tempo. Então você tem milhares de exemplos aí no dia a dia, né? Uma pessoa chutando uma bola, um jogador de futebol chutando uma bola é um exemplo de interação aí de um corpo com o outro, onde uma força atua na interação, né, no contato de um corpo com o outro durante um intervalo de tempo. Só que aí essa equação aqui, ela só serve para força constante. Eu só posso calcular aqui o módulo da intensidade, né, a intensidade do impulso, se eu tiver uma força constante. E aí no gráfico eu tenho essa força constante atuando somente durante o intervalo de tempo de 0 até 9 segundos. Realmente, se você observar aqui, a força ela é 17 durante os 9 primeiros segundos. Só que aí a partir do 9º segundo até o 17, se você for observar, a gente tem uma força variável. Né? Essa força aqui ela vai começar a decair. Então como é que eu vou usar essa fórmula? Então nesse caso, quando a gente tem um gráfico força, né? Quando a gente tem aqui um gráfico força versus tempo, a área sobre o gráfico, imagine que eu tenho aqui um gráfico qualquer, a área sobre esse gráfico aqui, ó, por exemplo, entre os intervalos aqui, entre os instantes T0 e T1, quando eu calculo a área sobre esse gráfico, essa área ela é numericamente igual ao impulso. Se você observar, ó, o gráfico é força e instante de tempo aqui, né? E tempo. Cada pontinho desse aqui vai ser um instante de tempo aqui no eixo X. Ora, se eu multiplico, portanto, força pelo intervalo de tempo, olha aqui pelo gráfico, eu tenho aqui, ó, um intervalo de tempo de T0, por exemplo, a T1, eu tenho um ΔT, e aqui eu tenho uma força variável aqui no meu eixo Y, né? Então, se eu multiplicar F por T, ou F melhor por ΔT, eu acabo encontrando o que? O meu impulso. Perfeito? Então, como esse gráfico aqui é um gráfico que formou um trapézio, uma figura geométrica conhecida, notável, então eu devo calcular essa área, aqui, ó, sobre o gráfico, para poder encontrar o impulso. Então, ó, transpondo essa figura para cá, eu vou fazer o desenho do trapézio aqui. Esse é um trapézio retângulo. Se você observar aqui, ó, olha só o trapézio. Ele tem aqui uma altura. Essa altura corresponde ao valor da própria força, que é 17. Ele tem aqui uma base menor. Se você observar aqui no gráfico, de 0 até 9, vai ter 9 unidades. E tem uma base maior, que é todo o intervalo de tempo aqui, que deu 17 segundos, de 0 até 17. Então a gente tem todos os elementos aqui para calcular a área do trapézio, perfeito? Como é que a gente vai calcular a área do trapézio? A área do trapézio é o seguinte, você pega a base maior, soma com a base menor, multiplica tudo pela altura e divide por 2. Ora, eu já tenho todos esses valores aqui. Ó. Quanto é que é a base maior? 17. A base menor vai ser 9. A altura, perdão, errei aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Base maior, não, tá certo. É porque a base maior se a gente olhar aqui no gráfico, a figura está desproporcional, a geometria, né? A base maior é 17 e a altura também é 17. Então 17 que é a base maior, mais 9 que é a base menor, 17 é a altura, tudo isso dividido por 2. Beleza? Isso aqui vai dar... Então, aqui, ó, 17 com mais 9 vai dar 26.
ok? 26 multiplicado por 17 vai dar 442, que dividido por 2 vai dar quanto? 221. Esse aqui é o valor da área. Muito bem. Só que a gente viu aqui, ó, que a área do gráfico, né? Veja só, gráfico, força versus tempo. A área sob o gráfico, essa região aqui, ó, é numericamente igual ao impulso. Portanto, o impulso vai ser igual à área do trapézio que a gente calculou, que é igual a 221. Qual é a unidade de impulso? Olha só. Se você observar aqui, ó, impulso, quando eu coloco o colchetezinho é para fazer a análise dimensional. Impulso é o produto da força, que é Newton, no sistema internacional, e o intervalo de tempo que é dado em segundos. Então, o meu impulso vai ser 221 Newton segundo. Então, vendo aqui o gabarito, letra C. Respondida aí questão, um abraço.